Seja bem-vindo ao canal A Força de um Cordão. Esse é o primeiro vídeo do canal e nele eu vou estar explicando quais motivos me fizeram criar esse canal, quais objetivos eu pretendo atingir com ele. Olá, meu nome é Evelyn Ariane, começando a explicar os motivos que me fizeram criar esse canal. Eu tenho uma característica que às vezes me incomoda um pouco. Eu sou uma pessoa muito sincera. E em que momento essa sinceridade me incomoda? Por exemplo, quando eu conheço alguém, seja na fila de banco ou em um trabalho novo, todas as vezes que conhecemos uma pessoa logo de início, existe um pequeno interrogatório que a gente faz, né? Você mora aqui perto, é casada, tem filhos? E essa pergunta sempre surge, causa um certo desconforto, porque eu nunca sei como responder essa pergunta. Eu sempre dou uma pausa e depois eu respondo que não, porque eu sei que eu preciso dizer não. Mas não foi sempre assim. Várias vezes eu disse que sim, minhas filhas faleceram, mas eu sou mãe. E eu sei o quanto isso causa constrangimento. A pessoa fica sem graça porque ninguém está esperando esse tipo de resposta. Então eu vou fazer um pequeno resumo da minha história para que vocês entendam. Há 9 anos atrás, eu tinha 21 anos e eu tive uma gravidez de gemelar. Eram 2 meninas, Laura e Luísa. E acontece que eu sofri uma violência obstétrica que levou ao falecimento das minhas 2 filhas. Não foi apenas uma violência, foi uma sucessão de erros que agora, 9 anos depois, eu me sinto firme para estar falando sobre isso para vocês. Há aproximadamente 2 meses eu estava conversando com uma amiga e no final da conversa eu expliquei para ela que eu sinto uma vontade muito grande de que o médico que me atendeu naquele dia soubesse o quanto as palavras dele me feriram, porque ele me fez ter pesadelo por muitos anos com as coisas que ele me falou, da forma que ele me tratou, e me fez pensar também, me fez me culpar por aquilo. E se existe uma chance, eu acredito que vale a pena. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os profissionais da saúde, muito pelo contrário, eu tenho muita admiração. Porém, não é difícil você encontrar mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência durante o parto. Eu acredito que nós estamos em tempos de mudanças e eu acredito que as coisas podem melhorar. Só que eu fiquei muitos anos calada. E se todas nós ficarmos sempre calada, como que vai mudar? A minha história, ela envolve profissionais da saúde naquele dia. Aquele dia em que as minhas filhas faleceram. Só que houve vários outros dias depois disso, em que eu ouvi tantas coisas, em que aconteceram tantas coisas. E eu falo, é tão difícil superar um luto. Nós temos que começar a ter mais cuidado com o que falamos para as outras pessoas. Aquela história de que cada um tem uma batalha interna que só ele conhece, é verdade. E nós temos que respeitar isso. Os primeiros vídeos do canal serão falando sobre a minha vivência, como foi o meu luto e como eu sobrevivi sem as pessoas saberem o que estava se passando dentro de mim. Porque se você fizer uma pesquisa com quem me conhece e perguntar um pouquinho sobre as minhas características, as primeiras provavelmente vão ser alegre e brincalhona. Mas a verdade é que eu não podia deixar ninguém saber o que eu sentia. Mas quando eu tava ali, eu, era muita culpa. Eu acredito que é preciso ser muito forte para chorar em público. Porque todos nós guardamos nossas dores. Criar um canal para falar sobre minhas fraquezas me fez me sentir muito mais forte. Hoje eu sei reconhecer os meus gatilhos. Eu não vou falar de medos,
porque eu me considero uma das pessoas mais positivas que eu conheço. Eu acho que eu perco pro meu esposo, que é extremamente positivo. Eu sempre acreditei que a felicidade, ela bate na sua porta, mas você tem que levantar para abrir, senão ela não vai entrar. Um outro motivo que me fez criar o canal é porque por muitas vezes eu me vi calada em momentos que eu deveria falar. E aí, depois disso, teve um tempo que eu falava demais. E tinha hora que era até melhor eu ficar calado, né? E agora eu me encontro em um momento que eu acredito que eu sei falar e ouvir. Então, o melhor momento para estar aqui. O objetivo do canal não é apenas falar do lado lindo e belo da maternidade, mas eu sinto que nós devemos falar com aquelas mães que passaram pelo lado difícil da maternidade e mesmo assim elas se mantêm firmes para novas batalhas. E também falar com aquelas que ainda não conseguiram vencer, que elas entendam que elas não estão sozinhas e que elas se sintam abraçadas. E que não importa com quantas cicatrizes você vai sair, você ainda pode sobreviver. Por isso, nós vamos falar sobre esse amor sobrenatural que uma mãe tem por um filho. A perda de um filho não tem como ser superada, mas com o tempo nós conseguimos aprender a conviver com a dor. Mesmo em uma situação como a minha, que não tive a chance de conhecer minhas filhas com vida, não é nada fácil voltar a viver. Acontece que quando se está vivendo, é impossível achar que existe uma forma de sair daquele poço. E geralmente o que as pessoas falam só piora. Cada pessoa sente as coisas com uma intensidade. Eu estou falando sobre o que eu vivi, mas mais pra frente eu gostaria de ouvir também. Se você se identificou de alguma forma com esse vídeo, curte e se inscreve, que aí você vai receber uma notificação quando eu postar os outros vídeos. E se você se lembrou de alguém que você acredita precisar desse conteúdo, compartilha. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.